E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo em que você encontra tudo sobre futebol, e o OneFootball é também agora parceiro oficial do Cruzeiro para distribuir todo o conteúdo original que é produzido pelo nosso clube para todo o planeta, nessa ideia de internacionalizar a marca do clube. Além disso, você segue encontrando lá no OneFootball as estatísticas, notícias do clube, os melhores momentos de todos os jogos aí da Série B, tem também os melhores momentos da Série A e da Copa do Brasil. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro ficou num empate por 0x0 com o Brusque no último sábado pela manhã, num jogo realmente horroroso, né? O nosso time criou pouquíssimas oportunidades, permitiu muitas finalizações do Brusque. Eu acho que o único jogador do Cruzeiro que pode ser salvo foi realmente o goleiro Rafael Cabral, porque a galera da linha, todo mundo jogou abaixo. Mas quando a gente considera que o adversário teve um pênalti para bater ali nos acréscimos do segundo tempo e não foi gol, né? Quer dizer, a bola até entrou, mas como ele teve 2 toques na jogada, o gol foi muito bem anulado. E na boa, nem tem por que a gente ficar gastando latinha aqui, discutindo regra. Os 2 toques são muito nítidos e o técnico do Brusque, depois da partida, vir falar que se fosse o contrário, o juiz não voltava. Mostra o tanto que esse camarada tá alienado sobre o que tem sido a arbitragem contra o Cruzeiro nessa temporada, né? Não tem nenhuma discussão no lance, gente. É 2 toques, se fuderam. Quem mandou ter gramado ruim? O Pessolano pediu tranquilidade na coletiva após o jogo, dizendo que o segundo turno será mais difícil e que todos os adversários têm dado algo a mais quando enfrentam o Cruzeiro, pela nossa liderança e a vantagem adquirida. Ele lembrou que a caminhada até a confirmação do acesso ainda é longa e que a gente tem que pensar no próximo jogo. Eu tenho sentido aí nas últimas semanas um clima assim meio arrogante na torcida do Cruzeiro, como se a gente já tivesse garantido o acesso e as últimas agora 17 rodadas restantes foram apenas protocolares. Eu esperava que a torcida tivesse aprendido alguma coisa com os anos anteriores, mas tem uma parcela da torcida que parece insistir em não entender. Cada ponto na Série B ele tem que ser conquistado, ele tem que ser arrancado na marra. O Cruzeiro está na liderança, 46 pontos, beleza. A única coisa que a gente garantiu é que a gente não vai cair, tá? A única coisa que a gente garantiu até agora é isso. Daqui pra frente são 17 jogos, é muito campeonato e a gente tem que jogar junto com o time como fez no primeiro turno. E a gente vê muitas vezes técnicos sendo vítimas dos seus próprios bons trabalhos, né? Eu lembro quando o Ramon começou muito bem um campeonato brasileiro com o Vasco, aí a hora que o time começou a entrar no normal, né, que parou de ganhar de todo mundo, mandaram o camarada embora. Não que o Ramon seja um bom treinador, não é o caso, só tô dando um exemplo, tá? Mas com o Pessolano agora, eu vejo muita gente subvertendo a lógica. O que tá acontecendo agora do Cruzeiro ter dificuldade, não conseguir jogar um grande futebol, não conseguir vencer fora de casa, por exemplo, isso não é um absurdo, isso é o normal da Série B. Absurdo foi aquela sequência de vitórias que a gente teve no início da competição. Isso não acontece com ninguém na Série B, gente. Por exemplo, o Botafogo do ano passado era um time que estava com dificuldade para entrar no G4 no meio de tabela. Teve uma arrancada de vitórias, acabou batendo campeão. Sequências de vitórias não são comuns na Série B e eu acho que muita gente está criticando pra caramba o Pessolano depois desse último jogo. Eu vi gente dizendo que ele não sabe escalar, eu vi gente dizendo que ele não sabe substituir. Quer dizer, parece que ele é o técnico do time que está na lanterna da Série B, né? Então assim, vamos abaixar a bola, tá? Porque se a gente tá nessa condição na Série B, na tabela, é graças ao trabalho desse camarada. Então, Emerson, você concorda com tudo que o Pessolano faz? É óbvio que eu não concordo com tudo, tá? Eu acho bizarro ele ter liberado o Adriano para utilizar, por exemplo, o Fernando Canezinho. Eu acho uma temeridade ele preferir improvisar o Machado do lado esquerdo da zaga, em vez de simplesmente escalar o Wagner na ausência do Eduardo Brock. Eu não concordo com tudo, mas que o trabalho dele é muito bom, isso aí é inegável. Fato é que o Cruzeiro chegou aos 46 pontos na tabela e como o Vasco empatou com a Chapecoense já pela rodada 22, nós estamos com 7 pontos de vantagem para o vice-líder e com um jogo a menos.
No próximo sábado vamos enfrentar o Tombense, que é o primeiro time fora do G4. Ou seja, caso a gente vença no Mineirão, abriremos 17 pontos para o time de Tombos e no mínimo 16 pontos para o quinto colocado, caso Londrina ou Sport vençam. É o chamado jogo de 6 pontos, né? Esse é um confronto direto pelo acesso, até porque se a gente mantiver aí o 100% de aproveitamento em casa, vai alargar ainda mais essa vantagem que a gente tem para o quinto colocado, seja ele quem for. Outra coisa que eu vi algumas pessoas questionando, né, o fato dos jogadores do Cruzeiro terem recebido folga nessa segunda-feira e retornar aos treinamentos na terça. O time está desgastado, gente. Isso é um fato, os jogadores estão cansados sim. Ah, mas teve uma semana cheia. Pois é, você tem uma puta sequência de jogos, né, incluindo aquele jogo contra o Fluminense, que foi um absurdo que os caras correram. No final das contas deu tudo errado, mas enfim, o esforço foi absurdo. Vocês acham que é realmente do dia pra noite que todo mundo vai estar plenamente descansado, pronto para voltar a jogar naquela intensidade? Ainda mais considerando todas as alterações no elenco, né? Saiu aí uns 5, 6 jogadores, chegaram outros, esses caras ainda não estão bem encaixados no grupo. Essa oscilação é absolutamente natural e ela já aconteceu ali no início de Série B, né? Depois ali do final do Campeonato Mineiro, quando o Pessolano precisou remontar o time, o Cruzeiro fez alguns jogos abaixo, depois encaixou. E a gente deve lembrar também que o Cruzeiro está sem alguns jogadores muito importantes que se lesionaram, né? Já está sem o João Paulo, que era um jogador importante, tá sem o William Oliveira agora, perdemos o Léo Paz, perdemos o Giovani. Mas se a gente quiser fazer uma análise fria, né, do que tem sido esse segundo turno do Cruzeiro, a gente jogou mal as duas partidas, contra Bahia e contra o Brusque. Mas a gente ganhou do Bahia em casa e a gente empatou com o Brusque fora. Ganhar em casa e empatar fora não é a receita de sucesso para qualquer time que quer ser campeão? Pessolano falou na coletiva sobre o estreante Chay, que entrou no intervalo na vaga de Stênio. Ele gostou da partida do meia, disse que ele vai nos ajudar muito com a bola porque tem qualidade e passe de gol, que o jogador logo vai entender a intensidade que é pedida e vai se dar muito bem. Eu acho que o Chay não vinha tendo uma boa estreia, tá? Ele realmente não estava conseguindo dar sequência nas jogadas, até aquela bola que ele acha pro Bruno Rodrigues na segunda trave, né? O Bruno ajeita de cabeça pro Canezin e o Canezin desmancha com a bola e perde um gol feito ali, uma oportunidade muito clara, coisa que também já tinha acontecido contra o Ituano, né? Que entrou no segundo tempo e perdeu uma chance clara que poderia ter nos dado os 3 pontos. E eu acho que a contratação do Chay, ela se encaixa muito bem nessa necessidade de um meia, pela lesão do João Paulo, pela ruindade do Canezin e pela irregularidade do Daniel. E outra coisa que eu vi algumas pessoas criticando, né? Ah, mas o Chay chegou e já estreou. Gente, o Pessolano fez coisa até pior. Teve gente que chegou num dia, estreou no outro e como titular ainda. No caso do Chay, ele pelo menos botou o cara só no segundo tempo. E na boa, o contrato de empréstimo dele vai só até o final dessa Série B, né? Então vai ficar esperando o quê? O cara vem por empréstimo com opção de compra, estava treinando normalmente no Botafogo, só não estava jogando. Ritmo de jogo se pega jogando, tá? Então vai ficar esperando o quê? Espera terminar o empréstimo pra gente ver o que o cara pode fazer? Tem que botar em campo mesmo. Passando agora pelas negociações, o lateral Wesley deve ser oficializado pelo Cruzeiro nos próximos dias. Segundo a apuração do Vene Casagrande e do Samuel Venâncio, a Juventus já liberou o atleta que virá para o Cruzeiro em definitivo, com o nosso clube ficando com 50% dos seus direitos. Eles citam que a Juventus vai receber uma compensação financeira e também vai seguir com um percentual dos direitos econômicos do jogador, mas não deram detalhes, tá? Só falaram aí que o Cruzeiro vai ficar com 50% do passe e vai pagar alguma coisa para a Juventus, vai saber qual é esse valor. No final das contas, eu acho que a aposta do Wesley ela é bem justificável, até quando a gente considera a necessidade de ter pelo menos mais um ala direito, até porque o Léo Paz se machucou e o Giovani agora machucou também. Então, nesse momento, como especialista para a posição, a gente só tem o Rômulo, e o Rômulo em campo é sempre uma temeridade, né? Inclusive, se eu fosse o Pessolano, tentava aproveitar essa semana para achar alguém para jogar improvisado ali no setor, tá? Como um ala direito, sei lá, o Stênio, o Marquinhos Cipriano é mais difícil porque é canhoto, né? Mas como é ala, talvez ele possa fazer esse papel. Um volante como o Machado, como o Pedro Castro, ressuscita o Vagninho, enfim, eu tô preferindo qualquer um que não seja o Rômulo. Qualquer um não pode ser o Canezin também não, né? Falei besteira. Mas enfim, sobre o Wesley, vai ter vídeo de olheiro sobre ele aí nos próximos dias no canal. A minha parte eu vou fazer, que é produzir o vídeo. Agora falta a parte de vocês que assistir, né? O do Chay, por exemplo, vocês não estão vendo, eu tô de olho. E o Wesley, vulgo Gasolina, é um jogador que de fato tem muita velocidade, tá? Lá no Sion ele jogou em diferentes posições, jogou como ala, como ponta,
como meia esquerda, como atacante, enfim, era uma salada. Eu sei lá o que dava lá no técnico do Sion, que ele realmente fazia umas escalações bem alternativas com o Wesley, mas acho que para a lateral direita, pela velocidade que ele tem, é um jogador que tem tudo para agregar, até porque ainda é muito novo, né? Ele tem potencial, ele tem drible, é um jogador que você vê que tem algum recurso técnico, precisa melhorar a parte defensiva, tá? A noção de posicionamento e tudo mais, mas enfim, convenhamos que dos laterais que a gente tem aqui também, o Rômulo não é bom em nada. Outro cria do Flamengo que pode vir para o Cruzeiro é o atacante Lincoln, que atualmente defende o Vissel Kobe do Japão. Segundo a apuração aí da dupla VV, né, Venâncio e Venê, a proposta do Cruzeiro é de trazer o atleta por empréstimo com opção de compra de 50% dos direitos por US$ 1.200.000. O Lincoln viria para o Cruzeiro então sem custos nesse primeiro momento e caso agrade, o Cruzeiro teria essa opção de compra do jogador. Eu gosto muito desse modelo de negociação, né, porque é tipo um test drive, né, você faz ali o teste do jogador, se ele passar nesse teste, aí sim você investe a moeda. Na atual temporada, o Lincoln marcou 3 gols em 13 partidas lá pelo Vissel Kobe, tem sido muito pouco aproveitado, inclusive a última partida dele foi no dia 1º de junho, e o clube, né, o Vissel Kobe, tem por lá o Iniesta, tem o Bojan, que também jogou no Barcelona, tem uns camaradas conhecidos, mas está em 17º lugar, está na zona de rebaixamento do campeonato japonês, o trem tá meio feio por lá. O Lincoln apareceu como uma grande promessa no Flamengo, né? Acabou passando aí por todas as seleções de base, sub-15, sub-17, sub-20, jogou sul-americanos, jogou mundial também. Assim, era um moleque que metia muito gol na base, no profissional até agora não vingou. Ele teve algumas oportunidades no Flamengo, nunca recebeu uma sequência de fato, né? Mas teve algumas oportunidades, ficou abaixo da expectativa, até porque ele é daquela geração do Vinícius Júnior, né? O Vinícius explodiu, o Lincoln não. E pode não parecer, gente, mas o Lincoln tem só 21 anos, tá? Ele completa 22 no final do ano. Então é um jogador que tem um potencial e eu acho que a carreira dele pode ser recuperada ou pode ser ativada, né? Desde que ele queira se comprometer para isso, tá? Então, assim, acho que o Cruzeiro seria uma oportunidade interessante para ele e pode ser uma opção interessante para o Cruzeiro também. Essas negociações estão acontecendo, tá? A do Wesley já está praticamente fechada, a do Lincoln ainda está num estágio mais inicial. Mas quando a gente olha aí para as opções de ataque do Cruzeiro, né? O Edu tá vivendo uma fase complicada, uma seca de gols muito grande, o que atrapalha muito o desempenho dele. O Rafa Silva é sempre uma incógnita pela questão física, né? A gente nunca sabe quando poderá contar com ele. O Rodolfo, eu acho que até o Pessolano já desistiu, né? Porque o cara não se dá o luxo nem de emagrecer para brigar por uma posição no time. E o Breno, que tá entrando aí nos últimos jogos, eu acho que assim, o Breno claramente não tá pronto, né? Ele era um meio-campista do sub-20, começou a ser adaptado na base lá para jogar de centroavante e já teve aí as primeiras oportunidades no profissional. Ele tá com dificuldade de sequência, mas eu nem culpo tanto o jogador. Ele não tá habituado para ser atacante nem na base e tá jogando no profissional. Então, apesar do Cruzeiro ter algumas opções aí para o setor, ninguém conseguiu se firmar até o momento, né? Seja por problema físico, seja por ruindade, ou simplesmente no caso do Breno, eu acho que é uma falta de adaptação mesmo. Isso aí só vai vir com o tempo para ele se sentir mais confortável jogando como atacante. Eu não sei nem se ele vai ter essa sequência aqui no Cruzeiro. E eu não vejo o menor problema no Cruzeiro trazer o Lincoln nesses moldes aí noticiados, né? Porque na pior das hipóteses vai ser um cara diferente pra gente xingar e passar raiva. Na melhor das hipóteses, o Cruzeiro pode recuperar um cara que foi camisa 9 da seleção em sul-americano e em mundial, meteu muito gol, mas no profissional até agora não conseguiu ter sequência. Então eu acho uma aposta válida também, tá? Acho que vem para encorpar o elenco e vamos aguardar aí se essas negociações realmente têm sucesso. Por fim, falar sobre o atacante Marcelinho. Ele foi emprestado para a Ferroviária no mês passado, jogou 2 partidas por lá e voltou para o Cruzeiro. Na sexta, ele foi novamente emprestado, agora para o Água Santa, também de São Paulo, estreou nesse domingo e meteu um gol no empate com o Juventus pela Copa Paulista. Eu nunca vou entender o empréstimo do Marcelinho para a Ferroviária, tá? Porque o time já estava virtualmente eliminado, só faltavam 2 jogos, né, para a disputa da Série D. Ele foi para lá, jogou as 2 partidas, acabou o calendário da Ferroviária no ano.
Então ele voltou para o Cruzeiro, poderia ser aproveitado aqui, mas o clube chegou aí a um acerto com a Água Santa para um novo empréstimo. Acredito que esse empréstimo vai durar pelo menos um mês, tá? Porque o Água Santa tem mais 5 jogos garantidos nessa temporada. E se porventura o time se classificar na Copa Paulista, pode ter mais algumas partidas até o final do ano também, tá? Mas não se surpreendam se no final da temporada o Marcelinho tiver de volta aqui no Cruzeiro, ou jogando no Sub-20 ou até jogando no nosso profissional, né? Já que ele seria, se estivesse no elenco, uma alternativa para fazer essa ala direita. Ele até jogou nessa posição aquela partida contra o Náutico pela Série B. Inclusive não jogou mal não, né? Até foi utilizado aí em 5 partidas já pelo Pessolano. Mas enfim, Marcelinho tá lá no Água Santa, tomara que siga bem, metendo gol, evoluindo e volte pro Cruzeiro melhor do que foi. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!